Eu acho que vocês chegaram a ver uma entrevista, tem umas 2 semanas, do Hélio de la Penha, que era do Cacete Planeta, saiu no UOL a entrevista dele. Uma entrevista bem legal, assim, porque durante muito tempo ele era contra cotas, ele era contra várias pautas dos movimentos negros e tal, e ele não entendia. Aí tem toda uma questão, porque ele não é, ele apesar de ser negro e tal, ele é um cara classe média, que chegou à universidade, e vai passando. Ele falou que ele conseguiu se entender dentro desse contexto todo muito mais velho. E que hoje ele mudou o pensamento dele em relação a muito do que ele pensava. E ele conta uma história que, para quem está assistindo a gente, pode parecer até impressionante, que ele vai à casa de um amigo dele, ele senta lá para jantar, chega a moça que serve, né, a empregada que serve, e ela se recusa a servir ele, porque ela olha para o patrão e fala, não é esse o nosso combinado. Eu não vou servir um igual a mim. Tipo, olha como a construção que vem lá de trás, cara, chega aqui na classe média, chega aqui no nosso cotidiano urbano. Então, essa rusga, porque eu chamo de rusga isso que a gente está discutindo aqui, na verdade, ela é muito menor do que as duas, inclusive, representam, né? Cada uma dentro do seu tamanho, da sua representatividade, ela é muito menor. A coisa tem que ser muito mais discutida ainda. Mas eu prefiro discutir o cara que tá na Fundação Palmares, velho. Esse me incomoda de verdade. Esse tá contra o movimento. Gente, esse cara até amanhã sobre esse cara. Eu comentei sobre esse cara num vídeo recente, porque eu acho que colocar um homem negro na Fundação Palmares para fazer o papel que ele faz, colocar uma mulher como a Damares para fazer o papel que ele faz, é o uso cínico do jogo das identidades, que é feito, e ele vai ser feito, por exemplo, pela administração Biden, lá nos Estados Unidos, você vai ver, vai ser uma administração super diversa do ponto de vista das etnias, mas quando você olhar os interesses que eles defendem, todo mundo ali defende o interesse da indústria farmacêutica, o mercado financeiro, Wall Street e tal. Você coloca um monte de testa de ferro, né? De gente que tem origem, normalmente não de classe, mas origem étnica diferente, para dizer, olha só como nós somos diversos. Mas na hora que você olha para a política, né, qual é o compromisso dessas pessoas com pautas históricas? Quase nenhum. Infelizmente, e olha, essa história, o Marcelos e o Gabriel, todo mundo aqui deve lembrar do episódio do Clarence Thomas, que talvez tenha sido um dos episódios assim, do juiz do Supremo lá nos Estados Unidos, um homem negro, que foi colocado pelos conservadores para jogar com os liberais. Porque os liberais, e aí é que é a jogada, quando você não defende uma agenda clara, associada a questões de identidade, aí você fica exposto. Porque aí, se toda a jogada era ter uma pessoa negra, por que não Clarence Thomas, um ultraconservador de direita, que sempre foi contra o movimento? Se fosse só a questão da cor, não teria problema. E nesse sentido, a Jamila foi perfeita no Roda Viva, que disse, não, você tem que ter uma pessoa com compromisso histórico ligado à pauta, ligado àquilo dali. Essa situação, uma das coisas que me deixou mais doente na eleição lá nos Estados Unidos, e por isso que eu não consigo parar de falar sobre isso, eu não sei se o Marcelo, a gente está falando de preconceito, não sei se o Marcelo conhece essa história, mas eu acho que vale a pena contar, porque ela é uma história interessante. O Joe Biden, eu já falei, patrocinou a lei do crime que explodiu a população carcerária dos afrodescendentes. O Bernie Sanders, quando tinha 20 e poucos anos, foi participar da marcha do Martin Luther King por direitos civis. Ele estava lá. E ele fez uma coisa que, se fosse uma coisa mais hollywoodiana, todo mundo provavelmente iria dramatizar. Algumas mulheres negras iam ser espancadas pela polícia. Isso estava claro, bem perceptível. E ele fazia parte de um movimento da universidade que estava lá. A atitude dele, um homem branco e judeu, conversou com uma delas que estava claramente caminhando para ser espancada, e ela concordou, e ele se algemou a ela. E disse, olha, e deu fim na chave. Olha, se você for levar ela para espancar, você vai ter que me espancar também. E vai ter que levar na frente de todo mundo aqui. E essa imagem, temos fotos disso, temos imagens disso e tal. Então, assim, se você fosse falar de um cara que tem uma vida inteira defendendo os interesses da população afrodescendente, um rapper negro conhecido como Killer Mike, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele tem uma fala sobre o Bernie que é belíssima. Ele diz assim, o Bernie representa a mesma luta do Martin Luther King pelo povo pobre oprimido, que inclui os afrodescendentes, mas que inclui outros oprimidos, mulheres oprimidas, gays oprimidos. Estamos todos juntos. E o Killer Mike tem um discurso que eu digo para vocês,
ele fala porque ele fala da própria dor dele, de ele ser de uma origem pobre, negro, e sofrer preconceito, e como ele encontrou em Bernie uma alma gêmea, digamos assim, na defesa dos valores. E um homem branco, velho, heterossexual, judeu, que não é nem da religião dele, mas porque tem a alma ligada à luta. Das primárias, a Kamala Harris teve uma votação baixíssima entre os afrodescendentes. E por quê? Porque os afrodescendentes não se sentiam representados por ela. Os votos afrodescendentes foram jovens para Bernie, porque conheciam a história dele, e os mais idosos, que estão mais ligados ao Partido Democrata de forma estrutural, ao Biden. E como tinha mais eleitor idoso, o Biden ganhou. Mas isso eu acho muito interessante para a gente pensar como a direita pode usar cinicamente a questão da identidade. Um cara tipo Luciano Huck, eu não tenho a menor dúvida que ele faria uma gestão super diversa em termos de identidade. Ele ia querer um asiático, ele ia querer, entendeu, uma pessoa mais de origem latina e tal. Mas quando você olhasse as posições dessas pessoas em relação a fazer um contraditório com os interesses da oligarquia, aí eu me baseio no Renova BR. O Renova BR... André, diga aí. Só interrompendo você, desculpa. Vocês falou do juiz, me veio à cabeça automaticamente Brasil, velho. O que foi Joaquim Barbosa? Joaquim Barbosa, ele tem lá todos os méritos dele, mas de maneira geral, ele foi muito usado como uma figura extra série, porque a grande questão que eu me pego muitas vezes pensando nos movimentos de pauta, os movimentos identitários, eu acho que eles deveriam incorporar aquilo que vocês disseram antes também, que a questão não é só uma ascensão de direitos, de reconhecimento e tal, mas tem que vir acompanhado também de uma ascensão econômica. Tem que vir acompanhado de uma ascensão econômica. Eu já ouvi, por exemplo, falando assim, mano, mas você trabalha na escola dos ricos. E daí? Você quero te desqualificar porque você quer ganhar a sua vida, que é uma coisa de doido. Eu já estou me preparando psicologicamente ano que vem, quando eu lançar o meu curso, que é um curso que vai ter 4 aulas presenciais, que vai ter eu vou emitir um certificado, que eu vou ficar gastando horas tirando dúvidas das pessoas. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que tem gente que vai dizer: você está querendo cobrar por uma coisa que você devia dar de graça e tal. Velho, todo mundo, nós precisamos sobreviver. Eu vou criar mecanismo de barreira de entrada mais barato, eu vou criar forma de você ter acesso a uma versão resumida de algumas das ideias de graça. Agora, quem quiser o certificado, quem quiser a aula ao vivo, eu vou ter que limitar quem se inscrever no curso e quem comprar o curso para poder participar. É que nem o livro que eu fiz. As pessoas vão querer meu livro de graça, os meus livros de graça. Eu também estou vendendo o livro, percebe? Agora eu posso fazer uma live que eu falo sobre o meu livro. Se você não quiser comprar e se você achar que a live que eu fiz sobre o meu livro é suficiente, beleza. Eu vou te dar uma ideia do que é o livro. E aí você decide se você compra, se você não compra, baseado no seu interesse no livro, assim como baseado no seu interesse no curso. Mas a gente tem que romper essa ideia de que quem é de esquerda ou quem é progressista não quer que a classe trabalhe. Eu sou trabalhador, eu quero que todos os trabalhadores sejam remunerados, inclusive eu. Não, mas é justo, cara. É justo. Queria passar a bola. Não, queria passar a bola agora também para o André do Reflexo do Todo, né? Sobre essa parada toda, né? Porque eu gosto muito dos comentários dele sobre isso. Só vou fazer um adendo aqui, um parêntese, que é o seguinte: Joaquim Barbosa, eu tenho orgulho de falar que eu advogo, inclusive ligado a advogados que atuavam na época em que queriam cobrar aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro valores de inscrição de quem não tinha renda para a universidade, o que impedia ainda mais o acesso dessas pessoas. Joaquim Barbosa, ele era procurador do Rio de Janeiro e ele votava contra a isenção de matrícula. Então a questão é a seguinte: ao meu ver, a escolha dele para o Supremo foi muito ruim, porque se queriam colocar um preto, um negro lá, deviam ter escolhido entre ministros do STJ e do TST, que eram muito mais gabaritados. Por exemplo, tem um baiano, não sei se o André vai conhecer, mas chamado Sena Pires. O cara é excelente, o cara é brilhante. Tem um outro que era do STJ, enfim, tem uma galera aí. Enfim, eu queria passar então a bola aí para o André do Reflexo do Todo para dar aí o teu recado também sobre isso. Atrás aqui no assunto aqui, só para fazer minha última consideração acerca da questão da Djamila e da Camila Parker, que realmente você se referia a outra pessoa com uma clarinha de turbante, realmente eu acho que deixou a Djamila numa posição ali que ela não é nem digna da história dela, na verdade, tomar esse tipo de posicionamento. Concordo ali com o que foi dito, de que realmente eu acho que ela não soube lidar com a discordância, uma pessoa que sempre teve muita concordância ao redor dela,
não soube lidar com a discordância. Aqui falando sobre o Sérgio Camargo, que é uma pessoa aí que o próprio é o irmão dele, né, que chama ele de Capitão do Mato, ele realmente tem uma postura muito antagônica às pautas do movimento negro. Então, quando você pega uma pessoa dessa e coloca num cargo desse, o que você está fazendo? Você está querendo dar argumentos para as pessoas que são extremistas, que essas pessoas pegam Cara, pega uma pessoa, uma minoria, ele pega um gay que apoia o Bolsonaro, ele pega um negro que é anticotas, como o Sérgio Camargo, como o Fernando Holliday, como aquele Hélio, que ele atende pelo nome de Hélio Negão, o nome político dele, eu não sei qual é o nome completo dele. Ele usa também o nome de Hélio Bolsonaro, porque aparentemente ele é cunhado do Bolsonaro, tem algum relacionamento de parentesco desse entre eles. Pegam essas pessoas, aí quando você conversa, eu tive uma conversa dessa recentemente, uma conversa, inclusive, muito decepcionante com uma amiga minha de longa data, que eu não encontrava faz muito tempo, onde ela, para apoiar, por exemplo, uma teoria de antítese às cotas, ela traz à tona essas pessoas, que é a minoria de estimação, né? Pega ali aquele cara da minoria e fala, ai, mas olha só aqui, ó, esse cara aqui é negro e ele é contra as cotas. Falei, pô, aí você está pegando, tá, você pega 1 ou 2 ou 3 que tem esse posicionamento e você renega toda uma massa, que a massa do movimento negro, a massa que valoriza a cultura negra dos pretos, a cultura ancestral, que é o Alê Santos, que é a Maristela Rosa, que é o Emicida, que é o Mano Brown. Pega essas pessoas e você renega elas de maneira retumbante para pegar um Sérgio Camargo, um Fernando Holliday, são 2 ótimos exemplos, e você usar a palavra deles como se a palavra deles representasse a população preta. Não representa. Representa a visão... Não estou dizendo que eles não têm uma visão deles como negros e que essa visão não é válida. Essa visão é válida. Essa visão é válida. A visão é o local de fala do ponto de vista deles. Mas você não pode pegar um ponto de vista que é exceção e colocar como regra. Que aí que eu acho que é o grande perigo de você colocar esse tipo de pessoa nesse tipo de cargo. Sérgio Camargo, Fernando Holliday. O Fernando Holliday ele foi eleito ainda, né? Então, acho que a gente tem menos para falar sobre ele, porque ele, por mais que ele tenha opiniões que são completamente opostas às minhas, a gente está no processo democrático. Esse processo democrático ocorre através do voto e ele foi eleito democraticamente. Então, ele tem o espaço dele para dizer o que ele quer, mas a gente tem o nosso espaço aqui para discordar dele. Já no caso do Sérgio Camargo, que é um cargo de indicação, aí é muito cancerígeno. Muito cancerígeno você colocar na presidência da Fundação Palmares um cara que desrespeita a história do Zumbi dos Palmares. Só para lembrar, tá? O Fernando Holliday, apesar de tudo isso que o André falou que eu concordo, é um personagem, tá, gente? Quem concorda e quem discorda dele, aquela imagem nas câmeras é um personagem, tá? Então, você que tá votando nele, personagem. Você que discorda dele, personagem. Tem essa questão do Fernando Holliday aí, porque sabe como é que é, né? Aquilo que a gente não pode provar é melhor não dizer. Mas eu tô ciente aí dessa questão aí do personagem. Não é uma coisa, é personagem, ponto. Ele sabe do que a gente tá falando e ele já falou isso em vídeo, em câmera, já falou que que ele não é assim na vida pessoal, porque ele não tá no posicionamento de debate, que ele não tá... Mas, enfim, é isso.